Olá amigos, aqui é aquele cara, bem-vindos ao canal Aquele Anime para mais um vídeo de impressões semanais do Frieren na segunda temporada. A gente está fazendo aqui episódio a episódio toda semana. Estamos agora no segundo episódio da segunda temporada, que claramente é um episódio estruturado em duas metades e, a meu ver, tem uma diferença grande até de relevância, de qualidade entre as duas. A gente começa o episódio com a metade mais forte e termina com a metade mais fraca. Eu acho que nesse saldo acaba sendo um episódio bom, mas não longe dos pontos mais altos da série Free até agora, embora tenha alguns pontos de muito mérito e que vale a pena a gente enaltecer aqui. Inclusive, felizmente, depois que o episódio foi ao ar, eu comecei a acompanhar lá nas redes sociais, no X, o pessoal falando, até mostrando bastidores ali da Madhouse, que segue fazendo um trabalho espetacular na adaptação do mangá, muitas vezes elevando bastante até o material original para caminhos que você realmente precisa ser muito talentoso, empenhado e ter tempo e dedicação para fazer, como por exemplo, tem uma cena, depois eu entro em mais detalhes sobre como a gente chega nela, mas que eles estão usando marionetes, aí você vê que na vida real eles também usaram, botaram lá marionetes, gravaram, usaram de referência para animação e o resultado ficou muito legal, não tinha necessidade de ser tão bom quanto foi, e eu aprecio que eles se deram a esse trabalho para que de fato fosse, para que você pegasse uma cena até pequena e catapultasse muito a qualidade dela com esse esmero, com essa criatividade, com essa força do espírito, do talento humano, né? Como eu falei no vídeo anterior, você já no encerramento lá com a musiquinha da Melee, você tem a animação toda feita à mão. Parece toda essa temporada um tapa na cara desses tempos de inteligência artificial, de você só gerar conteúdo, de você fazer a arte da forma mais replicável, mais vazia, mais genérica possível. No Frieren, a gente tem o completo oposto, a gente tem esse carinho de, seja para animar a mão, seja para você criar de fato ali os fantoches, as marionetes, para depois usar de base para animar. Esse capricho faz toda a diferença na hora que, mesmo que na hora você não saiba o que você está assistindo, como é que foi produzido, né? Você não tem a noção dos bastidores, você já vê, pô, isso aqui tá muito bem feito, isso aqui tá muito legal, isso aqui tá elevando, tá me trazendo maior imersão, tá me trazendo maior apreciação, tô conseguindo mergulhar mais, engajar mais com essa arte, justamente porque por trás ali, lá na Madhouse, o pessoal tá trabalhando super bem de vários caminhos criativos para fazer isso, então fica aí meu elogio de cara pro quão bem produzido tem sido. A gente tinha medo, né, como eu falei no primeiro episódio, com a mudança de direção, do staff criativo principal, embora fosse gente que já estava na primeira temporada, mas medo totalmente em vão, porque estão entregando algo, se não no nível da primeira temporada, talvez até ocasionalmente melhor do que ela. Agora, a trama em si, que eu falei que tinha duas metades nesse episódio, na primeira a gente vai acabar acompanhando um tal de O Herói do Sul, que é um cara com um bigodinho e tal, até fica na expectativa, vamos limpar outra estátua, vai ter uma estátua do Himmel por ali, e não, você vê que a humanidade cultua também, celebra a memória de outros heróis, o que ajuda a manter o mundo mais em movimento, mais rico, mais coisas para você conhecer, mais coisas para você apreciar. E isso permite, como normalmente a estrutura é o ponto mais forte de Frieren até, pincelar flashbacks que acabam conectando bem emoções do passado com o presente. Nesse caso, a gente vê que esse tal Herói do Sul, ele conhece a Frieren quando a Frieren ainda não estava no grupo do Himmel, ela estava lá nos campos, lá, verdejante, colhendo lá essas flores, tentando provavelmente estudar algum feitiço ali, vivendo uma vida tranquila ali no meio da floresta. Chega o Herói do Sul pra ela, fala que ele consegue ver o futuro, e aí já tem até um traço legal da personagem, mas também funciona como humor. A Frida totalmente desinteressada, porque tipo, tô nem aí, beleza, pô, você vê o futuro aí, mas que bom, né? Bom pra você, então boa sorte aí, adeus. Mas até ele fica, não, pô, você não acredita em mim? Ela, não, pô, acredito, só não me interessa mesmo, não. E mesmo assim eles seguem conversando mais um pouquinho, enquanto ela segue lá nos seus afazeres. E ele começa a falar, não, porque, tá, eu sabia, eu já tinha visto que você ia se negar a me acompanhar, mas vai vir um outro cara aí, você vai querer acompanhar ele, esse outro herói, e vocês vão conseguir derrotar o Rei Demônio, e era a parte essencial vir aqui, então você deixa, por favor,
um recado aí pra ele. Ele faz aquela estruturinha básica também que é engraçado, já vi, tem uma diferença do mangá. No mangá eles não fazem esse suspense, no anime demora mais um pouquinho pra você saber o que foi dito lá. E era tipo, ah, não, pô, eu confio, vou abrir caminho pra vocês e tal. Ele fala lá. E é interessante porque esse herói, ele também comenta com a Frieren, falando, não, pô, porque meu papel eu vou ficar mais esquecido aí pelo tempo, não vou ser tão celebrado e tal. Então vou. Vai ter essas glórias pra vocês que vão derrotar o Rei Demônio, mas pra mim vai restar ficar meio aí meio esquecido e tudo bem. Foi lá, partiu, seguiu a jornada dele. E aí tem uma reviravolta que é até interessante, porque não é mastigado em voz alta isso, mas você encaixa depois também, porque ele afirmava ver o futuro, né? E inclusive é legal que ele vai de fato, abre caminho lá, vai na luta lá, tinha os 7 lá, sabe, os 7 demônios principais ali, ajudantes do Rei Demônio, ele vai, consegue lá abater nessa luta de fantoche que eu tava falando. É uma celebração, é você relembrando e celebrando o herói por essa luta. E na cidadezinha que é Frieren, a Fern e o Stark estão lá, tem uma estátua justamente celebrando o herói do sul, e tem as crianças em volta brincando, e a memória viva do herói sendo cultuado por lá. Então o anime prova que, na verdade, pô, é uma previsão furada pra caramba, que ele falou que ia ser esquecido, que ia ficar nas sombras, quando ele tá, pô, na cidade ali, é a referência principal. Então sobre o que mais ele mentiu, né? Sobre. Porque um humano realmente conseguir ter a magia de você ter a premonição, de você ver o futuro, não é bem como funciona a lógica estabelecida do universo de Frieren, certo? Seria mais um esforço colaborativo, anos e anos estudando, passando para a geração seguinte, e assim vai o progresso da magia com a humanidade. Então, se ele errou a previsão dele do futuro sobre ser celebrado, provavelmente o resto era furada também, né? Então era só realmente o poder da palavra de inspirar, de cativar, de fazer com que, pô, ah não, ó, eu vou abrir caminho pra vocês, vocês vão ser celebrados. Então você começa a acreditar e vai lá e faz de fato. Então ficou no ar, mas ficou interessante como foi trabalhado. É a metade melhor do episódio, porque na segunda metade ela. De novo, o nosso grupo segue andando, chega numa cidadezinha, lá tem um caso que sumiram com a espada lá, que era mais importante, o tesouro da cidade, passado ali de geração a geração, e aí foi uma outra demônio lá que pegou a espada, então cabe lá os nossos heróis seguirem, irem atrás, pegarem e recuperarem a espada. É só uma missão de pegar o objeto, pegar, lutar, voltar. E tem, claro, aqui de novo, pro elogio da Madhouse, é uma luta curta, porque o nosso grupo é bem mais forte do que essa demônia em particular. Só que a coreografia, de novo, comparando no mangá, é super simples, é super curto, direto, objetivo sem muita firula. Eles conseguiram valorizar bem para esticar no formato de anime, e o resultado ficou espetacular. É um minutinho de ação ali, mas muito bem coreografada, muito bem encenada. Os acréscimos que eles fazem encaixam bem com os personagens. E continua sendo a Frieren, chegando super poderosa, mandando um raiozão lá na cabeça da demônio. Até falando em cabeça, uma das coisas mais legais, inclusive agradeço meu amigo Bruno que me mandou o material nas redes, porque na hora eu nem me liguei, porque tava fluindo lá a ação, mas em certa cena ali, quando vai começar a luta, o demônio dá uma subida, a Frieren olha pra cima, ela tipo, eu tava olhando pra ela, frente a frente, ela sobe, fica olhando, e tem um meme recorrente nas redes sociais, que tipo, como é que você desenharia a Frieren olhando pra cima, porque tem todo um desafio de perspectiva ali, o queixo, porque o dela é mais fino, assim, então ela olhando pra cima, e aí a Madhouse deu a resposta, né, que na verdade esse desenho ela é toda circular mesmo, ficou bem feitinha, fofa e engraçada a Frieren olhando pra cima. Então pra você que treina aí, faz um curso de desenho, quer saber como desenhar anime, como é que você desenharia alguém olhando pra cima, tá aí, foi dada a resposta nesse segundo episódio de Frieren. Mas o que eu falei, fora essa brincadeira, que acredito eu que tenha sido intencional, o cara fácil adicionar isso ali na pós-produção e tal, eles devem ter visto, né? Isso não tem uma afirmação oficial, mas imagino eu que viram nas redes a repercussão e quiseram dar essa brincada, mas sei lá qual foi a intenção, legal, porque acabou dando a resposta mesmo assim. Um episódio sólido que eu falei, porque tem o contraste das metades, a primeira é muito melhor que a segunda, mas deixa aquele gostinho bom
ainda, então eu diria que esse episódio, embora mais fraco que o primeiro, uma sólida nota 7 aí. Fico ansioso, já que o cara soube prever o futuro. Quero ver o que vai vir nas próximas semanas, inclusive na reação de episódio da semana que vem. Vai demorar um pouquinho, porque quando o episódio for ao ar, eu vou estar em trâmites aí de aeroporto, vou estar numa viagem internacional. Então talvez demore mais uns 2 ou 3 dias para o procedeu assistir, gravar aqui a reação. E depois a gente volta ao fluxo normal de todo sábado, a gente trazer aqui um videozinho de Frieren. Semana que vem atrasa um pouquinho, mas é por esse bom motivo. Espero, vou tentar gravar coisas legais sem contar coisas otaku lá fora. Então fiquem ligados no canal, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam aí do segundo episódio de Frieren. Muito obrigado pela companhia, valeu por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Aquele abraço e até a próxima!